Hoje a gente vai falar sobre a fase mais gótica da literatura. Eu sou a professora Tati Leite e nós vamos entender e aprender hoje sobre o simbolismo. O simbolismo, gente, ele acontece na mesma época, né? Ele é contemporâneo ao realismo. Enquanto o realismo estava ali, a escola literária que chama realismo estava ali, vamos pensar com a razão, vamos aqui falar o real, o que está acontecendo no mundo e tal. Enquanto o naturalismo, que também acontecia nessa mesma época, ficava, vamos entender a sociedade pelas coisas externas. E aí vem o parnasianismo, também da mesma época, que ficava, não, vamos entender a estrutura, vamos deixar tudo bonitinho. O simbolismo, gente, chega e fala, tá tudo errado, não é isso que a gente tem que fazer não, galera. O simbolismo, ele é contra o realismo, ele é mais subjetivo, ele quer entender o eu, ele quer olhar para dentro de si. Ele usa até a psicologia do inconsciente do Freud, porque o imaginário para ele é mais importante. O que está acontecendo espiritualmente é mais importante, por mais sombrio que isso possa parecer. Por isso que eu falei que é gótico, né? Uma coisa mais aqui, mais aqui, mais dentro de si. E é tão subjetivo quanto o romantismo, mas a diferença é que eles querem já, assim, olha, eu entendi aqui o meu inconsciente, eu entendi a minha espiritualidade, eu já cresci espiritualmente, então vou tentar dar uma fórmula para isso, vou tentar aqui solucionar essa questão, diferente do romantismo, que é uma sofrência, né? Uma sofrência eterna. Então, é muito simples, o simbolismo é a procura pelo espiritual, é a procura pelo inconsciente, pelo imaginário. E ele não é realista, ele é contra o parnasianismo, ele é contra o realismo e ele busca a subjetividade, ele busca o dentro de si. E o simbolismo começa em 1857, na França, com Charles Baudelaire. Em Portugal, a gente tinha o Camilo Peçanha e o Eugênio de Castro. Já que no Brasil tinha um grupinho que estava à margem da sociedade, que queria sair do eixo que estava ali a coisa. A gente está com os avanços tecnológicos, gente, comendo solto. Então, esse grupo, né, de escritores vira e fala assim, não, tá tudo muito errado. A gente não pode avançar tecnologicamente se a gente não compreender quem que a gente é aqui dentro da gente. Então, eles têm um misticismo, uma espiritualidade, um lado sombrio tão grande que eles eram identificados na época como os malditos, tamanho que era, né, tamanho que a literatura era pesada, sabe? A literatura era difícil mesmo, era espiritual, era mística. E a poesia, né? Ela é inclusive musical. Isso não quer dizer que ela é cantada, gente, ela é escrita, mas ela tem uma musicalidade, vozes veladas, vozes. Olha que musicalidade, é uma coisa que você vai indo assim. Sempre que vocês identificarem no vestibular algum tipo de literatura que vocês tenham vontade de dançar enquanto estão lendo, isso pode ser o simbolismo, porque tem essa musicalidade. Tem também uma coisa que chama sinestesia. Olha só, vozes, veludas, vozes. Vozes aqui, veludas, é o toque. Isso é sinestesia, né? Essa mistura de sensações ali numa coisa só. E o simbolismo, gente, ele fala tanto do inconsciente que é impossível a gente citar os dois nomes aqui no Brasil sem misturar ali com a biografia de cada um. Os dois nomes principais são Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Sim, se escreve desse jeito. Ele tinha esse nome chiquitoso e tudo mais. E o Cruz e Souza, gente, é um poeta negro. E ele era tão obcecado com isso, ele sofreu tanto que toda a obra dele é sofrida e ele é obcecado pelo branco. Toda vez que vocês lerem um poema, lerem algo que tem assim, a musicalidade que eu falei, e essa coisa do branco, ai, parede branca, ai, coisas brancas, ai, não sei o que, assim, olha, gente, há grandes chances de ser Cruz e Souza, porque ele tinha esse peso com ele, sabe? Ele sofreu muito na vida dele por ser negro. Então, no final das contas, é tão inconsciente essa poesia, é tão contra o realismo da época, que a gente pega muito isso na literatura. Já o Afonso de Guimarães é doido porque ele perdeu a noiva dele, então todas as obras dele tem muita morte. É um sofrimento, mas é um sofrimento de amor, é um sofrimento e também tem muita coisa religiosa. Ele era muito religioso. Então, enquanto Cruz e Souza tem uma musicalidade, uma obsessão pelo branco e uma sofrência, um sofrimento, o inconsciente que sofre, o Afonso, ele já é mais religioso, ele tem a coisa da morte, ele tem ali uma coisa com amor muito forte e tem até umas obras dele que são para essa noiva que faleceu.
E acabou o simbolismo, essa coisa do eu, essa coisa do inconsciente, essa coisa, sabe, que vai contra o realismo, que vai contra o parnasianismo, que vai contra o naturalismo, que vai contra os avanços tecnológicos, que é um grupo que estava à margem ali e que quer entrar no pessoal, é interno, é imaginário, é inconsciente, sabe? Freud explica. Sabe assim? É sombrio, é pesado, mas tem a musicalidade ali da obra, certo? Tem sinestesia e tem o inconsciente. O inconsciente é o principal e é contra a realidade, contra o racional. Vamos primeiro nos entender para depois entender o que está acontecendo aqui na sociedade. Ok? E vamos resolver um exercício junto também, né? Sobre o simbolismo. Clica no card ou aqui no link da descrição. E também não se esqueça de comentar, compartilhar com os coleguinhas e falar com a professora aqui se deu tudo certo, se vocês entenderam bem, se faltou alguma coisa. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!